Fala, torcedor do Peixe! Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Santos para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Peixão. Vamos às notícias. O Santos está à beira do abismo e as mudanças no elenco podem ser a chave para evitar o rebaixamento? Com um empate frustrante contra o Fortaleza, a situação do Peixe se torna cada vez mais crítica, e a pressão aumenta à medida que os jogos decisivos se aproximam. Será que a diretoria tomará atitudes drásticas para salvar a temporada? Fique ligado, pois a luta contra o Z4 promete muitas reviravoltas. No último sábado, o Santos ficou mais uma vez em uma situação delicada ao empatar com o Fortaleza, aumentando a pressão sobre o clube na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com apenas 33 pontos e ocupando a 16ª posição na tabela, o Peixe se vê em uma corrida contra o tempo, já que restam apenas 8 jogos para o fim da temporada. A sequência de partidas é cruel, com confrontos diretos contra gigantes como Palmeiras e Flamengo, que podem definir o futuro do clube na elite do futebol brasileiro. A torcida, ansiosa e apreensiva, se pergunta: será que o Santos conseguirá reverter essa situação crítica? Em meio a esse cenário desafiador, o presidente Marcelo Teixeira já começou a traçar planos para o futuro. Em uma declaração no programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV, ele afirmou que a reformulação do elenco é uma prioridade, independentemente dos resultados atuais. O processo natural é continuar a reformulação do grupo. O time que caiu em 2023 tem alguns jogadores até hoje, destacou Teixeira, indicando que mudanças significativas estão a caminho. O presidente também mencionou que o técnico Vojvoda está garantido até 2026, reforçando a ideia de um projeto a longo prazo, apesar das dificuldades enfrentadas. A situação atual do Santos não é fruto do acaso. Desde a queda em 2023, o clube tem buscado se reerguer, mas a instabilidade no elenco e os resultados ruins têm sido um obstáculo constante. Jogadores como Gil, Giuliano e Otero passaram pelo Peixe, mas a expectativa de um novo ciclo está em pauta. A base do Santos, tradicionalmente conhecida por revelar talentos, também começa a dar sinais de que pode ser a salvação, mas será que isso será suficiente para evitar o rebaixamento novamente? O desafio é grande, e as decisões tomadas agora podem ser cruciais para o futuro do clube. Com a saída iminente de jogadores como Luizão, Rodrigo Fernandes e Zé Ivaldo, a reformulação do elenco já começou a tomar forma. Luizão, que não faz parte dos planos de Vojvoda e está há 2 meses sem atuar, deve ser emprestado em 2026, enquanto Fernandes e Zé Ivaldo não terão seus contratos renovados. Essas mudanças indicam que o Santos está se preparando para um novo começo, mas quais serão os próximos passos? As negociações envolvendo Tassiano e Tiquinho Soares também estão em discussão, e a torcida aguarda ansiosamente por notícias que possam trazer esperança em meio a esse cenário turbulento. A próxima parte dessa história promete revelar mais sobre as estratégias do Santos para escapar do rebaixamento e construir um time competitivo para 2026. As mudanças no elenco do Santos têm potencial para alterar significativamente a dinâmica do time e suas perspectivas para a próxima temporada. A saída de jogadores como Luizão, que não conseguiu se firmar, e a não renovação de Rodrigo Fernandes e Zé Ivaldo indicam uma clara busca por uma reformulação que visa revitalizar a equipe. Com a permanência de alguns jogadores que participaram da queda em 2023, a pressão recai sobre a nova gestão para criar um grupo mais competitivo, capaz de evitar novas crises. O Santos precisa urgentemente encontrar soluções que não só melhorem o desempenho imediato, mas que também assegurem um futuro mais promissor. As reações em torno dessas movimentações são variadas. Torcedores expressam expectativas, enquanto os profissionais da área analisam as repercussões dessas saídas no mercado. Com o fechamento da janela de transferências se aproximando, o Santos se vê em um cenário crítico, onde cada decisão conta. A busca por novos talentos e a avaliação de jogadores disponíveis no mercado devem ser prioridades, especialmente em um momento em que as opções são limitadas e a concorrência por bons atletas é intensa. O discurso de Marcelo Teixeira reforça a necessidade de um planejamento estratégico, mas a execução desse plano será crucial para o sucesso da equipe. Os próximos meses prometem ser decisivos para o futuro do Santos.
A possibilidade de trazer novos jogadores e a saída de atletas que não se destacaram criam um espaço para a inovação tática e a inclusão de talentos emergentes da base. Especialistas em futebol sugerem que a combinação de experiência e juventude pode ser a chave para a recuperação do clube na elite do futebol brasileiro. Com a pressão crescente para evitar o rebaixamento em um calendário repleto de desafios, o Santos deve agir rapidamente. Assim, a expectativa é que, nos próximos dias, o clube comece a delinear um novo perfil de equipe que possa não apenas enfrentar os desafios imediatos, mas também se preparar adequadamente para o futuro. Acompanhemos de perto as movimentações e decisões que moldarão a trajetória do Peixe nos próximos meses. E se eu te dissesse que a chegada de Luciano, jogador do São Paulo, pode ser a peça-chave que o Santos precisa para voltar a brilhar em campo? A pergunta que não quer calar é: até onde essa contratação pode levar o Peixe? Prepare-se para descobrir como a experiência e a qualidade desse atleta podem transformar a temporada do Santos e reacender a esperança da torcida. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Recentemente, o cenário do futebol brasileiro foi agitado por uma notícia que repercutiu entre os torcedores e analistas esportivos. O jogador Luciano, atacante do São Paulo, aceitou uma proposta de outro clube. A confirmação da transferência trouxe à tona uma série de especulações sobre os motivos que o levaram a essa decisão, bem como as repercussões que isso pode ter para o time do Morumbi e para o próprio atleta. Luciano se destacou nos últimos anos como um dos principais jogadores do elenco tricolor, e sua saída representa não apenas a perda de um talento, mas também um desafio para a diretoria, que precisará repor essa peça fundamental. Desde sua chegada ao São Paulo, Luciano conquistou a torcida com atuações marcantes e gols decisivos. Sua habilidade em finalizar, aliada a uma capacidade de movimentação inteligente, fez com que ele se tornasse uma referência no ataque da equipe. Contudo, a pressão e a expectativa que cercam um jogador que veste a camisa de um dos maiores clubes do Brasil podem ser intensas. O atleta enfrentou altos e baixos durante sua trajetória no Morumbi, mas soube se reinventar e se adaptar às exigências do futebol moderno, o que lhe garantiu um lugar de destaque na equipe. A decisão de aceitar a proposta de outro clube pode ser vista sob diferentes perspectivas. Para Luciano, pode representar uma nova etapa em sua carreira, uma oportunidade de explorar novos desafios e experiências em outra liga, além de buscar um novo ambiente que potencialize seu desempenho. Muitas vezes, o desejo de mudança é impulsionado não apenas por questões financeiras, mas também por anseios pessoais e profissionais, como a busca por títulos, reconhecimento e um lugar consolidado na história do futebol. Portanto, é compreensível que Luciano tenha ponderado cuidadosamente essa decisão. Por outro lado, para o São Paulo, essa saída significa um momento de reestruturação. A diretoria e a comissão técnica precisarão encontrar um substituto à altura, alguém que possa preencher a lacuna deixada por Luciano no ataque. Essa tarefa não é simples, visto que a concorrência no mercado é feroz, e a identificação de um jogador que não apenas tenha qualidade técnica, mas que também se encaixe na filosofia do clube e no estilo de jogo desejado é um desafio considerável. Além disso, a atmosfera interna do elenco pode ser afetada, e a forma como os demais jogadores reagem a essa mudança será crucial para a continuidade do trabalho. A torcida, sempre atenta e apaixonada, também terá um papel importante nesse processo. A aceitação da proposta por Luciano pode gerar uma onda de descontentamento entre os fãs, que o viam como um ícone e um símbolo de esperança em momentos difíceis. No entanto, há também aqueles que compreendem a dinâmica do futebol e reconhecem que, por vezes, mudanças são necessárias para o crescimento do atleta e do próprio clube. O diálogo entre a diretoria e os torcedores, assim como a transparência nas decisões, será fundamental para que essa transição ocorra de forma mais suave. Além disso, a negociação em si pode abrir portas para futuras contratações e parcerias. O mercado brasileiro, dinamizado pela saída de jogadores, muitas vezes gera novas oportunidades para clubes menores ou para a base, que poderá ter espaço para brilhar. É comum que, após uma transferência significativa,
outros jogadores se sintam motivados a mostrar seu valor, seja dentro do próprio elenco ou em outras equipes. A movimentação no mercado pode trazer um ar de renovação e esperança para aqueles que aspiram a um espaço no time principal. Luciano, por sua vez, não é apenas um jogador comum, ele é uma figura que representa a luta, a superação e a paixão pelo futebol. Sua trajetória é um exemplo de como o esporte pode transformar vidas e como as escolhas que fazemos moldam nosso caminho. Ao aceitar a proposta, ele não está apenas buscando um novo clube. A chegada deste jogador ao Santos representa uma mudança significativa no cenário do clube, trazendo não apenas talento, mas uma nova perspectiva para a equipe. Sua capacidade técnica e visão de jogo são atributos que podem elevar o nível do time, fazendo com que os jogadores ao seu redor também se sintam motivados a aprimorar suas performances. A experiência que ele acumula, fruto de anos jogando em competições de alto nível, pode ser um fator decisivo para a formação de um elenco mais coeso e competitivo. A presença de um atleta desse calibre em campo é capaz de influenciar positivamente seus companheiros, fomentando um ambiente de aprendizado e evolução constante. Além disso, a habilidade desse jogador em criar jogadas e oportunidades de gol pode ser crucial para o Santos, que busca se reerguer na tabela e conquistar títulos. Ele possui um repertório variado de passes e finalizações que podem desestabilizar as defesas adversárias. Isso significa que, com ele em campo, o Santos terá mais opções ofensivas, facilitando a articulação de jogadas e a criação de espaços. A capacidade de ler o jogo e antecipar os movimentos dos adversários o torna um jogador indispensável nesse novo esquema tático que o treinador está implementando, permitindo que o Santos jogue de forma mais dinâmica e agressiva. Sua chegada também pode rejuvenescer a base do time. Jogadores mais jovens têm a chance de aprender diretamente com alguém que já vivenciou diversas situações em grandes partidas, tanto em nível nacional quanto internacional. O impacto que isso pode ter na formação de novos talentos é incalculável. Ele pode se tornar um mentor, oferecendo conselhos valiosos e orientações práticas, ajudando a moldar o futuro do clube. Esse tipo de interação não apenas melhora a performance individual dos jogadores mais novos, mas também fortalece o espírito de equipe, criando laços que são fundamentais para um bom desempenho em grupo. Ademais, a experiência acumulada por ele em competições decisivas traz uma calma e uma sabedoria que são essenciais em momentos críticos de um jogo. Em partidas onde a pressão é alta, a capacidade de manter a compostura e fazer as escolhas certas pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Jogadores com um histórico de sucesso em finais e confrontos difíceis costumam ter uma mentalidade vencedora, o que pode ser contagiante para o restante do elenco. Essa confiança pode ser a chave para que o Santos volte a ser um time que não apenas compete, mas que também aspire a grandes conquistas. Outro aspecto importante é o impacto que a sua contratação tem na torcida. A chegada de um jogador renomado pode reanimar a paixão dos torcedores, que voltam a acreditar na possibilidade de ver o Santos em seu lugar de direito no futebol brasileiro. Essa empolgação se traduz em maior comparecimento aos jogos, venda de camisas e um clima de otimismo em toda a cidade. Um jogador que representa esperança e qualidade atrai não apenas os fãs mais fervorosos, mas também aqueles que podem ter se distanciado do clube em tempos difíceis. O efeito positivo na moral da torcida é um combustível indispensável para o desempenho da equipe. No contexto financeiro do clube, a presença deste jogador pode gerar um aumento significativo na visibilidade do Santos, atraindo patrocinadores e investidores interessados em associar suas marcas a um atleta de renome. Essa nova dinâmica pode proporcionar recursos que serão fundamentais para a melhoria da infraestrutura do clube, além de possibilitar contratações futuras e investimentos em categorias de base. O retorno financeiro que pode advir de sua presença não se limita apenas ao campo, mas se estende a diversos aspectos que são essenciais para a revitalização do Santos como uma potência no futebol. A integração desse atleta ao grupo, por sua vez, deve ser feita com cautela e estratégia, considerando a necessidade de um entrosamento rápido e eficiente. O trabalho da comissão técnica será crucial para garantir. A paixão dos torcedores por seus clubes transcende os limites do esporte, tornando-se uma parte essencial de suas identidades. No caso do nosso clube, a opinião dos torcedores é um reflexo direto não apenas do desempenho da equipe em campo,
mas também da conexão emocional que cada um deles estabelece com a história e a cultura do time. Para muitos, torcer vai além de simplesmente apoiar durante os jogos, é um ritual, uma tradição que se passa de geração para geração. A cada vitória, os rostos se iluminam de alegria, enquanto as derrotas trazem um sentimento de frustração que pode durar dias, semanas ou até meses. Essa montanha-russa de emoções é o que torna a experiência de ser torcedor tão intensa e, muitas vezes, avassaladora. Os torcedores frequentemente expressam suas opiniões nas redes sociais, onde a interação se torna um espaço vital para compartilhar sentimentos e expectativas. O que se observa é uma diversidade de vozes, desde os mais otimistas que acreditam na capacidade do time de superar desafios, até os mais críticos, que não hesitam em apontar falhas tanto na administração do clube quanto na performance dos jogadores.